Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso podcast. Eu sou a Carol Sackler e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje nós vamos falar do que agrada ao Senhor. Está lá em Efésios 5:10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Hoje eu estou com dois convidados aqui, muito especiais, dois pastores, e a gente quer levar vocês, os nossos ouvintes, a refletirem como é viver de forma que agrade ao Senhor no mundo repleto de vozes e valores distorcidos, né? Então nós temos muitas escolhas difíceis. E para falar desse tema da nossa pauta, eu estou aqui com o pastor Sebastião Correia. Seja bem-vindo, meu pastor. Bem, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui, estamos felizes com isso. E com o meu outro pastor José Deck Miranda. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, para mim é um prazer muito grande também estar aqui nesse podcast para falar com os nossos ouvintes acerca da obediência, andar com Deus, tudo isso. Aqui tem uma pergunta, né, que começa assim: você já se perguntou se suas escolhas realmente agradam a Deus, né? Como que nós podemos discernir se as nossas escolhas realmente agradam a Deus? Porque às vezes eu tenho a sensação de que aquilo está certo, mas às vezes não está agradando a Deus. A escolha, quando agrada a Deus, ela traz paz, traz alegria, traz gozo na alma e traz assim aquela sensação de bem-estar. É maravilhoso, né, quando o Espírito Santo ministra em nossas vidas, né, e nós recebemos dele discernimento daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, né, em agradar a Deus. Aquilo que deixa o coração do Senhor satisfeito, feliz. E pastor Zedek, e a gente tirou como texto base lá em Efésios 5. O senhor faz pra gente uma breve explicação do capítulo 5 de Efésios, né? Esse chamado à santidade, ali o contraste entre a metáfora, né, da luz e das trevas. Esse capítulo 5 de Efésios é um capítulo que ensina a pessoa a andar bem diante de Deus, né? Ele vem aqui falando até o versículo 7, as coisas que a pessoa não convém praticar que ofende a Deus, como a pessoa precisa amar a Deus, amar a Jesus Cristo, que também é o Filho de Deus, é o nosso Deus, e condenando as coisas que são pecaminosas diante de Deus, entendeu? E após o capítulo, o versículo 8 à frente, ele continua explicando que, no outro tempo, vós erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, né? Andai como filhos da luz. A partir do versículo 1 até o versículo 8, obedecer essas coisas todas, fazer um exercício muito grande, uma convicção muito grande de que está realmente buscando agradar a Deus, porque o que todos nós temos que fazer é buscar agradar a Deus. A gente não consegue atingir um ideal, mas o que precisamos fazer é nos esforçar tudo que pudermos, com o nosso entendimento, nossa inteligência, com tudo que pudermos, para agradar a Deus realmente, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Eles falam, né, no versículo 10, igual o pastor Zedek falou, lá começa, né, e aprendam, né, um ato contínuo, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu tenho a sensação que é um ato contínuo, aprendo contínuo, né? Todo dia. É como, né, está escrito lá em Provérbios, né, no capítulo 4, o versículo 18, que está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma coisa, é gradativo, né? Cada dia a gente vai melhorando mais no Senhor e vai descobrindo o que é melhor. Às vezes eu me lembro, né, que muitas coisas que eu fazia antes, hoje eu já descobri que eu não posso fazer mais. São detalhes. São detalhes. Às vezes são pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Isso.
Às vezes, quando a gente procura fazer aquilo de novo, aquilo, a gente sente assim, uma tristeza assim. Ô, gente, não podia ter feito isso mais. E fiz. Não, Senhor, agora cada dia eu vou morrer para uma coisa que não agrada. Quero viver só para agradar o Senhor. Então, ele passa a viver mais em comunhão conosco. Mais em comunhão, trazendo assim aquela vida gostosa, aquela vida maravilhosa, que a gente sente paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Quando eu falo assim, né? Quando eu pergunto mesmo para o pessoal de casa ter entendimento, o que é agradar ao Senhor? Eu sei que agradar ao Senhor está muito longe de buscar aprovação humana. Né? Enfatizar para o pessoal o que é viver essa aliança com Ele, segundo a palavra dEle. Agradar ao Senhor é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não existe discussão sobre isso. A Bíblia manda amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro passo, né, para agradar a Deus. O segundo passo é temer a Deus e a sua palavra. Eu amo a Deus, ele escreveu a palavra dele, eu temo a ele, temo a palavra dele. Temer significa honrar e reverenciar até a palavra de Deus. Com minha obediência. Com obediência. E, finalmente, obedecer a palavra de Deus, segundo os preceitos que a própria palavra estabelece para todos os homens na terra. Então, amar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. É amar, temer e obedecer. Assim eu consigo agradar o coração do Senhor. Pastor, vou citar um exemplo. Uma vez a gente estava numa conversa e uma pessoa disse assim, ela tem uma empresa, essa pessoa, e ela falou assim, não, quando faz aqueles acordos, né? A pessoa pede demissão, mas a empresa faz um acordo como se a empresa estivesse demitindo para ela ter direito a algumas coisas que ela não teria. No caso, se ela tivesse pedido demissão. E estava numa conversa espiritualizada, eu falei, mas isso a gente acha que está ajudando, mas aos olhos do Senhor está errado. Sua intenção é ajudar uma pessoa, mas a sua intenção está burlando uma lei. Uma lei imposta, uma lei humana. Aí aquela discussão, né, ela ficou um pouco acalorada, eu fiquei calada, ela falou, mas eu estou agradando o coração de Deus. Foi a última frase que a pessoa me disse. Mas eu não concordei, porque eu acho que se eu tiver que quebrar alguma regra imposta nesse sentido para agradar o coração de Deus, eu estou agradando? Não estou. Não estou? Não está, não. Eu acho o seguinte, essa prática se tornou tão comum no Brasil que as autoridades conhecem isso. E elas quase que estimulam isso, que elas acham que está ajudando o trabalhador. É claro que você está falando, é corretíssimo, está burlando uma lei. Mas eles estão burlando com o consentimento de todo mundo, das autoridades, das empresas, do empregado, de todo mundo. Aí eu pergunto, Deus concorda com isso? A palavra de Deus concorda com isso? Em princípio, não. A palavra de Deus não concorda com esse tipo de mentira. Isso é uma mentira que foi criada para ajudar todo mundo, parece, ajudar entre aspas, né? Eu estou citando um exemplo que parece ser uma coisa que eu estou ajudando, exato. Mas eu estou Mas assim... você está infringindo um estabelecimento de uma lei do país, né? Eu acho que Deus não aprova esse tipo de infração das leis, né? A linha é tênue, né? É tipo assim, às vezes, por falta de discernimento, eu acho que eu estou fazendo um bem, mas por um lado também eu tô praticando um ato ilegal. Você está fazendo um bem humano para alguém, mas será que você está agradando a Deus com esse bem humano? Só porque é um bem humano você está agradando a Deus? Burlando uma regra. Então eu acho... É uma questão difícil de entender, difícil de definir. Definir, não? Porque você está ajudando alguém e as pessoas que entram nesse acordo aí, elas estão realmente de acordo, elas estão acordando uma coisa. Deus olha isso como? Condenando? Eu acho que Deus não aceita esse tipo de burla. Não tinha que acertar as leis, então. Pode ser assim, então vamos fazer assim na lei. Por que tem que ser diferente? Não? Isso é. Vamos consertar a lei, então, porque está tudo errado. Aí acho que a linha fica tênue, né, pastor? Porque eu tenho um pouquinho de medo
por causa do princípio da mentira. Se é uma mentira, mesmo que ela seja pequena, o meu medo é por causa do princípio, porque a mentira é um princípio de Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E quando ela é muito pequenininha, igual esse exemplo aí, então é um exemplo que nos traz dúvida, né? E nos traz assim aquela coisa assim que não é, aquela sensação que não é certa. Que não é certo. Às vezes a pessoa faz, mas não é certo. Gente, eu acho que o nosso maior exemplo bíblico é Jó, né? Porque eu falei assim, Senhor, como é que Jó... O Senhor falou assim, ele se desviava do mal. Eu tenho a sensação que Jó já percebia aquilo que era mal e ele não fazia. Ele evitava a todo custo. Eu acho que a nossa vida, para agradar a Deus, tem que ser assim também, desviar o máximo que a gente puder do mal, seja qualquer tipo. Você citou aí, Carol, Jó. Lá, Jó capítulo 1, versículo 1, lá fala que existia um homem em Ur, que ele tinha essas qualidades e tal, mas depois ele mantinha essas qualidades fugindo do mal. Porque quando você tem as qualidades e você não foge do mal, aí você acaba perdendo essas qualidades. Acaba perdendo essas qualidades, né? Eu falo assim, se um homem, porque Jó era homem como nós, conseguir, nós temos que conseguir também. Não vai ser 100% perfeito. Está dentro da obediência, né? Obediência à palavra. E Deus agradou tanto de Jó que ele ficou lá citado como exemplo. Como exemplo. Deus mesmo que elogia ele. Ele fala para Satanás, você conhece o meu servo Jó? Homem fiel, temente, que se desvia do mal. O próprio Senhor dá testemunho. De uma pessoa humana, né? Da correção da conduta dele. Da correção da conduta dele, e sabendo que a gente sabe que Jó não era perfeito. Em Colossenses, pastores, fala assim, né? Uma parte, vivam de modo digno ao Senhor e em tudo possam agradá-lo. É muito difícil, né? Por isso que a Bíblia fala. E quando a gente consegue agradar a Deus, a gente vai provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós temos que ter aqui o discernimento do Espírito para viver essa plenitude. Nós temos que ter discernimento, não se consegue. Mas a gente não consegue isso se não for pela ajuda do Espírito Santo. Pela ajuda do Espírito Santo. Ele que vai nos dirigir, nos orientar e também nos dar discernimento por qualquer coisa que vier, mesmo nos detalhes, a pessoa vai sentir que ele não deve, às vezes, fazer isso. Às vezes a gente toma decisões muito precipitadas. É porque a gente esquece, às vezes, de conversar com o Espírito Santo. Certamente. Porque a inteligência do homem, ela falha, né? Por muito inteligente que ele seja, muita facilidade que ele tenha de pensar e de discernir as coisas, pela inteligência dele, ele não é capaz de discernir tudo. Então, o crente conta com o Espírito Santo para ajudar ele a discernir, para ensinar ele. Jesus falou que o Espírito Santo vinha para ensinar, fazer lembrar todas as coisas que ele tinha ensinado, né? Ele veio ensinar também, mas ele veio fazer lembrar também. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que foi dada para nós, para nos ajudar em tudo, né? Até nas decisões que nós temos que tomar, buscar o discernimento da parte de Deus, mediante a operação do Espírito Santo na nossa inteligência. Eu acho que a gente às vezes esquece que o Espírito Santo ele está conosco, está em nós, e a gente não trava esse diálogo com ele. Eu acho que há uma falha nisso, não há? A gente esquece quem está aqui na Terra, nos guiando, nos ajudando, nos dando discernimento, é o Espírito Santo. Por que há essa falha, às vezes, na gente, essa dificuldade? Pastores, assim, pode não ser de vocês, mas eu sei que da maioria dos cristãos há uma dificuldade nesse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Os nossos olhos espirituais, Carol, eles devem estar sempre abertos, os nossos olhos espirituais. Foi por isso que o salmista, no Salmo 119, no versículo 18, ele diz assim, Senhor, abra os meus olhos, quando fala olhos, abra os meus olhos espirituais,
para que eu possa ver as maravilhas que tu tens operado para conosco. Aí, quando nossos olhos espirituais são abertos, então as coisas se tornam mais fáceis. Se tornam bem mais fáceis. E quem vai abrir é o Espírito Santo. A gente, pastor, essa observação que eu fiz, o senhor acha realmente que a gente tem um pouco de dificuldade nesse relacionamento com o Espírito Santo? Tem, porque existe uma coisa na natureza humana que chama soberba. A soberba, ela quase que frequentemente procura excluir Deus e pensar com a própria cabeça, com a própria inteligência. Eu tenho capacidade de fazer isso que eu vou fazer, vai dar certo. Para que eu vou perguntar? Só que crente não faz difícil de jeito nenhum. Crente está diante de uma situação difícil, que ele tem que resolver aquela situação, entrar naquela situação, trabalhar para resolver, ele tem que buscar o discernimento espiritual para aquilo. Qualquer coisa, pode ser material, que nós temos que buscar o discernimento espiritual. Qualquer coisa. Qualquer coisa que nós tivemos que resolver, entrar na questão, entrar no problema, trabalhar para resolver, Deus tem que estar nos iluminando, senão nós vamos errar. Certamente vamos errar. Certamente vamos errar. Isso tem que acontecer nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões profissionais, como você já disse aí, no nosso estilo de vida, no nosso tempo, nas redes sociais. Dentro da nossa família. Na nossa família. E vai por aí afora. Tem que estar sempre... eu tinha um professor, né, que sempre dizia assim: Sebastião, a gente tem que viver sempre desconfiado. Para a gente não deixar de agradar a Deus. Sempre desconfiado. Sempre desconfiado das coisas. Quando vier prova, quando vier aquele sopro externo nos ouvidos, vem aquele sopro, a gente sabe de quem é aquela voz que está falando baixinho nos nossos ouvidos, se é o Espírito Santo ou não. Aí nós vamos discernir e passar pelo caminho certo, né? Como Provérbio 16, 25, né? Que há caminho que parece ser direito ao homem, mas cuidado, que o final deste caminho pode ser o caminho da morte. Tipo aquele exemplo que eu citei, parece ser direito, né? Mas, pastores, eu falo assim que o Espírito Santo, ele fala o tempo todo. Um exemplo até meio assim, bobo. Às vezes a gente está saindo de casa, você tem uma coisa que fala assim com você, fala assim: leva uma sombrinha, leva um guarda-chuva que vai chover. Aí você pensa: eu tô ficando doido, vou levar nada, não vai chover nada, e chove. Aquela era a voz do Espírito Santo te prevenindo. E a gente às vezes não está atento, acha que é da nossa mente. Por isso que a gente precisa dessa conexão e desse discernimento para saber quem está falando. O Espírito Santo é o nosso grande amigo, nosso ajudador, nosso orientador. Ele faz tudo por nós, assim, todas as coisas que nós vamos fazer, né? Importante notar, Carol, que a gente passa a conhecer a voz dele. A gente passa a conhecer quando é o toque dele, quando é a direção dele. Ele nos faz ouvir como a ovelha, né, conhecia o seu pastor através da voz, através dos instrumentos musicais. Assim também nós precisamos conhecer a voz do Senhor através do Espírito Santo. E Ele cuida da gente nessas coisas mais simples, igual nos detalhes, esse exemplo que eu acabei de citar. Pastores, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente quer falar um pouquinho de luz e trevas, né? Aplicar o contraste. Por que Paulo usou luz e trevas no capítulo 5 de Efésios? Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, falando aqui de Efésios 5:10, daquilo que agrada ao Senhor. Mas antes de continuar, eu quero falar do nosso parceiro aqui do podcast, o Café Luvisoto. Esse café maravilhoso aqui da nossa região. Entrem lá nas redes sociais do Café Luvisoto, acompanhem por lá e citem nós, o ADEC TV. Pastores, voltando aqui, pastor, a gente ficou, pastor Zedek, para fazer uma comparação. Por que Paulo usa lá em Efésios 5 luz e trevas? Fala que antes a gente andava nas trevas. O texto diz assim, porque no outro tempo eram trevas. Isso significa que a gente estava no desconhecimento total das coisas de Deus. Trevas é isso. É falta do conhecimento das coisas de Deus, do Evangelho. Muito bom, pastor. Então, ele falou assim, antes eram trevas, mas agora mudou. Vocês são luz no Senhor. Vocês estão conhecendo Deus, estão vivendo com Deus, estão servindo a Deus, estão sendo servos de Deus. Então agora mudou tudo, vocês agora são luz. Então o que ele recomenda? Andai como filhos da luz, continue nesse esforço de andar como filhos da luz. Não se esqueça, hoje vocês receberam a luz, estão na luz, vivem na luz, então andai como filhos da luz. E o 9 ele ainda fala assim, olha, pastor Sebastião Correia, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso. Então ele fala como que nós temos que andar na luz, com bondade, justiça e verdade. Verdade. Então, quando você falava aí, Carol, estou me lembrando aqui do Isaías 59, né? E parece que a partir do versículo 1, está escrito lá assim, eis que as trevas cobriram a terra e escuridão aos povos, mas sobre você que anda num caminho novo, eis que eu trarei luz sobre a sua vida, sobre você, né? E essa luz é para ela ser mostrada. Não se pode colocar uma luz debaixo da mesa, debaixo de uma cama, né? Colocada em lugares altos, né? Para clarear, para ser vista, né? Para ela ser vista. E todo mundo usufruir dos seus efeitos. Ela tem que gerar, ele ainda fala fruto, né? Pois o fruto da luz, então quer dizer, eu tenho que ter os três, não são frutos, você fala, o fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eles têm que estar juntinhos. Então, eu tenho que andar na luz, produzir o fruto da luz e evitar as obras infrutíferas das trevas. Então, o texto diz exatamente isso. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Além de a gente não poder ficar junto com elas, comunicar significa ficar junto. O que fala o seu texto? Que o seu texto é diferente do meu. E o início do versículo, não comuniqueis. E não participem das obras infrutíferas das trevas. Pois é, participar. Antes, exponham e condena. Exponham-nas à luz. Exponha-nos à luz, ou seja, condena. Nós não devemos não somente não participar das obras frutíferas das trevas, mas dizer para todo mundo que aquelas obras são erradas, que ninguém pode entrar naquelas obras. Ser inimigos dela, inimigos. né? Ser inimigos. Olha o versículo 12, porque aquilo que eles fazem em oculto,
até mencionar é vergonhoso. Vergonhoso, pois é. Ela nos envergonha as obras das trevas. Pois é. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Isso é muito lindo, né? Pastores, mas a gente fala muito de discernimento. Tem como eu desenvolver esse discernimento? Tudo, né, é desenvolvido através do exercício. Da prática. Da prática, né? A prática. Quando você começa a praticar, automaticamente você vai exercitando. E esse exercício, ele traz crescimento. Eu posso ir desenvolvendo esse discernimento, pastor Zadek, através da leitura da palavra, oração, jejum, meditação na palavra. Sabe por quê? Porque a gente confunde, às vezes, leitura com meditação. Leitura, a leitura é necessária, mas a meditação é mais necessária ainda. Leitura, você lê um texto corrente, vai embora, chega, acabou, você fechou a Bíblia e encosta lá. Meditação, você lê um texto e explora cada frase daquela do texto para você entender o que o texto está te falando com você, com a gente, né? Então, quando eu faço isso, eu aprendo muito. O Espírito Santo está junto, ele me ajudando a entender aquele texto. Ele revela. A profundidade dele. Então, o que é isso? Eu vou sedimentando no meu ser, na minha alma e no meu espírito, aqueles ensinos que o Espírito Santo vai me dando através da palavra. E muitas vezes a gente fica emocionado com o que o Espírito Santo ensina para a gente até chora. Já chorei eu não posso falar que chorei muitas vezes, mas chorei algumas vezes já. O Espírito Santo me ensinando ali, eu entendendo e chorando. E tem hora que ele ensina a gente tão profundo que eu não sei nem expressar o que aquele texto mexeu comigo. E a gente fala oração, jejum, né? Leitura e meditação na palavra. De Deus. Comunhão com cristãos maduros. Isso. É muito importante também para esse discernimento. Comunhão, convivência, né? Porque a comunhão demanda convivência, né? Se eu convivo, eu consigo comunhão. Se eu não convivo, eu não consigo. Então eu convivo com os cristãos maduros e vou juntando a minha comunhão com a dele, a nossa comunhão, e vai produzindo frutos da nossa comunhão. Sim, e dando esse discernimento, porque um cristão maduro, quantas experiências ele tem a mais? Aquela situação, às vezes, que você está vivendo, ele já passou. Então, ele tem um testemunho. Daquele testemunho, você tira uma experiência, às vezes, através dele, o Senhor está falando, olha, haja assim. Ou não haja assim, né? Através da experiência, seja qual for. Ele aprendeu assim. O pastor falou aqui através da palavra, né? Uhum. Aí quando nós lemos, né, através da palavra, aí nós vamos descobrir, né, que o Espírito Santo fala com a gente que a palavra é viva. A palavra é viva. Lá em Provérbios 16, 24, diz lá que a palavra de Deus é como o favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Você pega o Salmo 23, quando você lê o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí quando você fala esse versículo comendo a palavra, então você sente o doce da palavra. Você sente o doce, o gosto. Aí você começa a degustar a palavra. Aí que vem que o pastor falou aqui, que muitas vezes ele chorou na leitura da palavra de Deus, porque ele leu degustando. E a palavra é doce, a palavra é viva. Ela é viva. Então ela faz isso dentro de nós. E nesse, né, como desenvolver esse discernimento, tem duas coisas muito importantes e que eu acho muito difícil, né, para todos, eu imagino que para todos, que é a humildade para ser corrigido, aceitar a correção e uma vida de renúncia. Certamente. É difícil e necessário, né, Carol? Difícil e necessário. Ninguém quer ser corrigido e ninguém quer renunciar, né? Isso. Mas é importante, pastor, que depois da correção, né? O próprio Paulo escrevendo que depois da correção vem um gozo, né? Vem uma alegria nos exercícios. Os exercícios produzem um efeito de glória. Um efeito de glória, aquela coisa gostosa, né? Dentro de nós. É por isso, Carol, que a experiência das coisas espirituais são deliciosas, são profundas. E às vezes tem momentos que nós não temos palavras
para expressar isso aí. E tem hora que a correção vem do próprio Espírito Santo. Ele nem usa outra pessoa para te corrigir, ele mesmo te corrige na hora. E a gente recebe e agradece. Obrigado, Obrigado, Senhor, por esta correção. Aí você fala, meu Deus, eu fiz isso. Tem misericórdia. Vamos lá, vamos para exemplos. O senhor já viveu situação que teve que escolher entre o que é certo e o que agrada a maioria? Muitas vezes, cara. Muitas vezes. Muitas vezes eu tive que escolher, sabendo que eu, na frente de muitas pessoas, assim, que eu ia magoar umas e alegrar outras. Mas a gente tem que, naquele momento, a gente tem que escolher a verdade. Tem que escolher a verdade, o certo. Se a gente quiser continuar com aquela comunhão com o Espírito Santo. Pastor Zedeque, e o senhor também já viveu situações que teve que escolher entre o que é certo e o que agrada a maioria? Durante a vida da gente se encontra em muitos casos desses, né? Principalmente certo. Quem é pastor, igual nós somos, qualquer pessoa, mas especialmente o pastor, que ele está junto com o rebanho, vendo as questões de um de outro e tal, ajudando o que ele consegue receber de Deus para ajudar. Então, existem muitos casos assim, que você tem uma consideração pela pessoa muito grande. Essa consideração é sempre espiritual, não é consideração só pela pessoa. Uhum. Então você fica achando que está com dó dela de falar aquilo que ela precisa de ouvir, mas, na verdade, você não pode ocultar essa palavra de Deus para a pessoa nunca. Você tem que falar, irmão, infelizmente, se está assim, mas a sua situação é essa e essa, você precisa de fazer isso e aquilo, para agradar a Deus, fazer o certo e agradar a Deus. Existe um caminho a ser passado, né, pastor? Existe. Ela não fica bem no momento, mas depois ela vai entender, o Espírito Santo vai fazer ela entender que o que eu falei é da palavra de Deus, não é da minha cabeça, não foi um juízo meu que eu fiz dela. Não foi porque você queria magoá-la, não. De jeito pelo nenhum. Contrário. Pelo contrário. Pastores, vocês, né, os senhores hoje, vocês já tiveram que mudar muito para viver de forma que agrada o Senhor? Renunciar muito? Ao longo da vida, desde o início até agora. No início a gente tem uma luta muito maior. Muito maior. Pode crer. Porque a gente tem uma luta, a gente quer fazer o certo. Peleja de fazer o certo, não está acostumado a fazer o certo. De repente a gente percebe, eu fiz um trem errado aqui, eu não posso fazer isso. Vai para Deus, pede perdão, confessa, Deus perdoa, porque a gente seja o perdão de Deus na alma, né? E continua a vida. Mas agradar o Senhor é difícil, sim, não é fácil, não. Não é fácil, não. Para a carne não é fácil, não. Exige um esforço muito grande de cada um de nós. E esse esforço, ele é bom porque ele tem uma recompensa no final do tudo. Ele tem uma coroa, não tem? Uma coroa. Não tem, pastor? Tem uma coroa. A coroa nos aguarda. Nos aguarda. Pastor, eu falo assim que eu, na minha caminhada cristã, eu já renunciei muitas coisas. Mas aí você fala, o que, Carol, que você já renunciou? Algumas eu nem lembro, porque elas já não fazem mais falta. E é normal, algumas você nem lembrar mais. Eu falo assim, gente, eu já renunciei tantas coisas, e algumas eu nem lembro, outras eu lembro assim, mas não me faz falta nenhum. Isso é o próprio Espírito Santo, Carol, que faz isso em você. Você deixa, ele vai tirando aquilo, e você vai preenchendo aquela lacuna, aquele vazio, com outras coisas boas, e aquilo vai ficando para trás. E você esquece mesmo? Esquece, vão correr a sua palavra certa. Você vai esquecendo daquilo que o Espírito Santo tirou de você. Você esquece aquilo, que não faz falta nenhuma para você mais. Você vai continuar a sua vida tranquila, fazendo coisas melhores do que o que você fazia antes, e vai sendo feliz com Deus. Eu falo assim que no começo era difícil, e depois é como se aquilo realmente nem existisse. Exato. E o Senhor Deus é tão maravilhoso que quando ele diz assim, quem peca depois confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é importante notar que quando nós pedimos perdão com um profundo arrependimento, ele diz para você assim, Carol, os seus pecados que você pediu perdão, eu não me lembrarei mais. Aqueles pecados, Carol, eu os lancei no mar do esquecimento. Aquele pecado, eu lancei-os para trás das minhas costas. Assim diz a palavra. E isso nos traz gozo, nos traz alegria, nos traz saúde
tanto material quanto espiritual. Pastores, nós vamos ter que encerrar, está chegando o nosso tempo limite. Eu queria que cada um do senhor falasse para o pessoal de casa, né, deixasse uma breve mensagem, né, falando como é importante e como é bom agradar ao Senhor. Queria deixar para os nossos amigos, né, para os nossos irmãos, que agradar a Deus é importante. E agradar a Deus traz bênçãos para a nossa vida. Então faça isso. Se você até hoje não agradou a Deus, né, na sua vida, nos seus afazeres, faça um pacto com Deus e a partir de hoje Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força para que você possa viver uma vida saudável, uma vida em Cristo Jesus, uma vida em obediência, em uma vida que Ele vai gostar muito e assim Ele vai te abençoar muito também. Amém. Quero dizer para os nossos amigos ouvintes que agradar a Deus é uma atitude, é um ato espontâneo da alma. A alma é grata a Deus, então ela se esforça para viver agradando a Deus permanentemente, sem se esmorecer, porque a Bíblia diz que tem recompensa para isso, agradar a Deus. Primeiro, nós temos recompensa durante a nossa vida. Nós somos felizes, conhecemos as coisas espirituais, as coisas de Deus, perseguimos a eternidade, chegar à eternidade para viver com Deus eternamente. Então, agradar a Deus é a melhor coisa que a pessoa faz na terra, principalmente o crente, meu caro. Precisa agradar a Deus o tempo todo, sem se esmorecer em época nenhuma. Manter a fé firme. Pastores, muito obrigado. Que o Senhor abençoe poderosamente vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.